Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa descontraída, mas aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que a gente consiga traduzir para o seu negócio aquilo que vai gerar de fato o potencial de crescimento do seu negócio no dia a dia. Eu sou Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, de cases de sucesso capixaba, e hoje o gestor convidado é Rodrigo Miranda. Ele que é engenheiro mecânico pela UFS, fundou em 2016 a Zait, em 2017 a Chip e em 2020 a PEC. E essas operações foram adquiridas em 2019 por uma das maiores empresas do ramo alimentício, a Sapori, e a Chip e a PEC foram adquiridas pela Americanas, uma das principais empresas do varejo nacional. Rodrigo foi considerado também pela Forbes um dos 30 jovens mais influentes do país e recentemente está iniciando uma nova empreitada com a B-Side School, uma escola que tem uma vocação, tem o intuito de ter uma educação executiva mais na prática. Rodrigo, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Gestor. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. A gente conhece bem, os capixabas conhecem bem assim, a história da Zait, mas acho que vale a pena da Zait, da Chip, contar um pouquinho de como que foi assim, a idealização do negócio e esse histórico aí de 5 anos aí da empresa. Legal. Bom, a gente começou a Zait em 2016, como você comentou, logo quando a gente saiu da faculdade, Então eu e meus sócios fundadores, a gente fez engenharia junto aqui no Espírito Santo, somos 4 sócios e, ao contrário do que muita gente acredita, a gente nunca teve, pelo menos a gente não achava que a gente tinha esse dom de empreender, ou isso não era algo que permeava a nossa cabeça ali, cara? Engenharia no Espírito Santo é siderurgia, mineração e olhe lá, ou fazer projeto para essas empresas aqui. Foi muito mais o momento, eu acho que era muito ruim para a engenharia, ali no final de 2015, início de 2016, e aí a gente começou a olhar para outras possibilidades, Começamos a olhar muito para consultoria estratégica, Foi quando eu comecei a ter contato com esse mundo de estratégia empresarial, de gestão, etc. E, eu comecei a me apaixonar por esse negócio, falei, puta, tem um baita de um negócio aqui, E quando a gente não passou em nenhum processo seletivo que a gente fez, Isso foi unânime entre eu e meu sócio, a gente falou, puta, beleza, vamos empreender então, Mas muito mais um negócio circunstancial do que algo que, caramba, a gente sempre sonhou com isso. E daí a gente começou a pensar ideias, e uma das ideias era fazer um delivery de bebidas, Eu morei na Inglaterra em 2013, e lá o delivery de varejo online já era 35% do mercado nacional lá. Então, era apaixonado com esse negócio de delivery, de entrega, de comodidade, de conveniência e tal. E a gente achava que no Brasil faltava alguém fazer isso para a parte de bebidas. Você tinha o iFood já bem forte, fazendo para bastante nichado em alimentação, mas você olhava conveniência e bebida, não tinha ninguém fazendo. Então a gente, vamos criar um negócio que possa ser esse delivery, de confiança e de conveniência. E foi aí que surgiu a Zait, Então a Zait, ela surge daí. E ela começou, a gente fez um aplicativozinho, a galera pedia em casa, nós alugamos uma sala num bairro aqui de Vitória, a gente chama de cerveja, de freezer, de vodka, bebida alcoólica, etc. E as pessoas pediam, a gente embalava e levava. E a gente ficou nisso durante um ano, Sem funcionário, sem nada, só a gente. Eu acho que a parte mais legal disso tudo, até conectando com o tema principal aqui do nosso papo, que a gente foi aprendendo como que era gerir um negócio, o que era isso. Como é que é esse negócio de contabilidade? Cara, o que é finanças corporativas, A gente tem a DRE do mês 1 da Zait lá, Tudo errado, mas a tinha lá pra gente tentar entender, apurar o resultado. Então acho que eu e meus sócios, a gente sempre teve esse lance de querer entender qual que era o jeito certo de fazer alguma coisa, Ou as melhores práticas, Como vocês falaram. Então esse eu acho que foi o grande ganho ali do primeiro ano, E em 2017 a gente viu que esse negócio, não tinha futuro, Não era uma grande dor das pessoas receber uma bebida gelada em casa, obviamente, todo mundo gostava, Mas aí a pergunta é, as pessoas estão dispostas a pagar mais por um serviço de conveniência, de qualidade e tudo. A gente entende que não era muito o caso, ou que pelo menos o Economics não fechava, e a gente começou a pensar outras saídas, aí vem
a pivotagem da Zite para ser uma loja autônoma, né, para ser uma loja de conveniência automatizada, endereçar o mercado de conveniência de outra forma, e criamos uma spin-off que foi a Shipp para ser o primeiro aplicativo delivery de tudo, mas num modelo diferente, modelo de marketplace, né, e muito mais conectado, né, com as tendências, com o que a gente estava vendo de mercado, né, o que era escalável, etc. Então, de forma resumida, esse é o nosso primeiro ano e meio que deu origem às duas empresas. E você me permite, assim, eu acho que a Zite foi uma novidade muito grande para o mercado capixaba, né? Eu, por exemplo, sempre passava lá na Zite, falava, deixa eu entrar aqui na loja autônoma aqui, pegar a cervejinha e tal. E talvez tenha sido isso, esse pioneirismo que tenha jogado luz para todo o negócio, né? Estou pressupondo, obviamente. E no caso da Shipp também, você tinha, como você colocou, o iFood, e depois, acho que alguns anos depois de vocês lançarem, você tem um boom de aplicativos de delivery. Então você teve o time muito, muito certeiro, assim, né? Como é que vocês avaliam tanto essa reputação da Zite, né, de ser pioneira, de ser a primeira loja autônoma da América Latina e tal, e o time correto da Shipp também, né? Há controvérsia sobre o timing, né? A gente sempre queria ter lançado um ano antes, né? Mas bom, a Zite ela realmente trouxe muito forte pela provocação, né? O mercado, a falar de disrupção mesmo ali, de um setor que a última inovação que tinha visto era o código de barra nos produtos, né? Então isso trouxe holoforte, só que eu acho que foi muito importante a Shipp, porque a Shipp ela teve uma consistência desde o planejamento dela, a criação, o desenvolvimento, as rodadas de captação que ela foi fazendo, que trouxe uma visão de, cara, esses meninos aqui não estão de brincadeira, e eles não fizeram só um negocinho bonitinho ali que sai no jornal, né? Eles estão desenvolvendo dois negócios muito complexos em ambientes muito concorridos, e com consistência, estão conseguindo crescer, estão conseguindo botar isso para frente. Então acho que isso virou reverberou, né? Uma coisa na outra a todo momento. Tanto é que é impossível contar a história de uma sem contar a história da outra. Perfeito. Tem vários momentos que eles foram feitos entre as duas empresas, apesar de serem separados, de forma coordenada, como foi em 2019, quando a gente levou para São Paulo, né? E o timing da Shipp ali, falando de Espírito Santo, o timing foi na veia. Você ainda tinha muitos restaurantes que não tinham delivery por conta de não querer ter a logística própria, né? E essa era a grande proposta de valor da Shipp para o lojista. Cara, eu entrego aqui a logística para você não precisa se preocupar com isso. Então naquela época isso ainda era um baita diferencial competitivo, né? Você conseguia ter uma proposta de valor diferente, conseguia capturar muito mais margem por conta disso, né? Ao longo dos anos isso foi se perdendo, mas porque todo mundo faz. Mas esse time foi muito interessante, tanto é que a gente se tornou um dos players líderes aqui do estado, né, até hoje. Mas quando você olha para o Brasil, cara, a gente, um ano depois, a gente teve uma enxurrada de Rappi, Glovo e Uber Eats, e cara, caminhões e caminhões de dinheiro, né? Acho que até 2020 ali, as duas startups que mais tinham recebido dinheiro na América Latina era Rappi e iFood, né, no setor de delivery. Perfeito. Né? Então, por um lado você fala, não sou tão burro, né? Pelo menos eu olhei alguma coisa que deve fazer sentido. Né? Mas, por outro lado, cara, é porradaria, né? Essa foi a minha questão quando eu olho sobre o time, justamente. Vocês fizeram um movimento antes de grandes players, como você colocou, né? E dessa enxurrada toda do delivery. E, de certa forma, também, a pandemia deve ter impulsionado todo o segmento, que óbvio, né? A gente ficou um tempo aí só recebendo por meio de delivery, né? Então, o time, quando eu analiso, é nesse sentido, assim, de, cara, você fez um movimento e foi certeiro nele. E acho que tem uma coisa que é interessante, que na época que vocês criaram a Zite com loja autônoma, a Amazon, de certa forma, já especulava um pouco sobre isso, né? Qual que foi o fator que levou vocês a, de fato, olhar para isso, ainda que uma gigante mundial já estivesse sinalizando para isso, mas falar, cara, vamos entrar nesse modelo de negócio aqui, porque acho que a gente consegue gerar valor e desenvolver esse negócio? Cara, a gente foi pensando nisso muito para resolver alguns problemas que a gente tinha, né? Então a gente começou a ter ali em 2017 alguns funcionários para operar o delivery, e a gente fez uma frente de caixa ali para vender também quem ia ali no nosso estoque, né? E, você começa a ter uma série de desafios, porque conveniência
é um negócio que bomba de madrugada, final de semana, feriado, e, cara, você tem questões trabalhistas muito complicadas de lidar aqui no Brasil, né? E muito mais caro. Muito mais caro. Você, pô, período da noite já começa a arregaçar quem precisa trabalhar com isso. Você tem a questão de segurança de quem está trabalhando ali, né? E a gente tinha um incômodo que as vendas presenciais a gente não conseguia mapear nada. Né? A gente não sabia quem que era o cara que estava entrando ali para comprar. No delivery a gente sabia tudo. Conseguia impactar esse cara, conseguia fazer marketing direcionado, etc. E a gente, pô, como que a gente traz isso para um varejo físico? Começamos a estressar essa ideia. E, porra, cara, e o mercado de conveniência, se a gente faz lojas pequenas, automatizadas, que praticamente não precisa de operação, e que possam ser muito replicáveis, porque se você diminuir a necessidade de treinamento, de gente operacional, tudo, você consegue replicar pra caramba essas lojas. Então começou muito daí, né? E tendo muito também ali o controle da informação, né? Dos clientes, da jornada e tudo. Então veio muito daí essa história. E acho que nessa época a gente já tinha perdido um pouco daquele receio de empreender, né, com coisas diferentes. Costumo falar com o pessoal assim, cara, às vezes é difícil ou demora um tempo sem entender, mas, cara, qualquer negócio é muito arriscado. Né? Qualquer negócio que você for abrir é muito arriscado. Seja marca de roupa, seja uma startup, o cara uma indústria, não tem vida fácil para ninguém. Né? Então, porra, acho que naquela época já começou a ter na minha cabeça ali um drive de, cara, eu quero ir onde eu acho que eu tenho maior oportunidade de retorno em cima disso, né? Não só retorno financeiro, mas de impactar, cara, de gerar negócio, né? De fazer algo grande, né? Então, quando a gente olhava pra loja de autônomo, falou, cara, esse negócio aqui vai rasgar. Porra, mas no Brasil... Porra, mais legal ainda, cara. Se no Brasil é difícil, eu acho que é aqui que vai ter o gap. É que nós vamos validar o modelo, né? Cara, tem um determinado momento também que começaram a surgir algumas pequenas lojinhas autônomas, vamos dizer assim, mas atendendo condomínios, né? Qual que é o diferencial competitivo de vocês em relação a esse modelo que está dentro do próprio condomínio residencial, enfim, ou em determinadas localizações que estão mais próximas, às vezes, de um indivíduo do que ele ter que se deslocar a uma determinada loja e tudo mais? Bom, legal. Primeiro, assim, conceituação, né? Uma coisa é honest market, né? Outra coisa são lojas autônomas. Né? Então você tem diferença, não vou entrar em detalhe, mas tem uma série de diferenças aí, mas a principal dela é a jornada logada, né? Que a gente fala. Quando se fala de lojas autônomas, você está falando de Amazon Go, de Zite, algumas lojas na China, etc., que, pô, a jornada é logada, você sabe quem que é o cliente, isso tem uma série de impactos positivos e negativos, né? Não quer dizer que é melhor ou pior, não. Mas a principal diferença não está necessariamente, né, obviamente isso dobra nisso, mas não está necessariamente em diferencial, mas sim na tese, né, de cada uma. Então você olha para mercado de condomínio espaço confinado, a tese é ultra conveniência, né? Sortimento reduzido, o cara não tem outra opção, cara, ele vai pegar aquilo ali, vai pagar o preço que está ali na gôndola e ponto final. Né? A tese da Zite é a conveniência alimentar no Brasil. Tá? Por quê? Porque a conveniência alimentar no Brasil nunca existiu. Como a gente vê em outros países, né, Oxxo no México, 7-Eleven Estados Unidos e em tantos outros países, etc., isso nunca existiu no Brasil. A conveniência que tem aqui é a conveniência de posto. Né? E o que vão acontecer com os postos no futuro? É uma grande incerteza. Né? Então há uma tendência de a conveniência mudar para a rua. Então essa é a nossa tese, é a conveniência na rua. Né? Ou seja, mercados muito próximos, sempre disponíveis com uma jornada de compra muito rápida, mas com sortimento ampliado, com uma estratégia de preço mais ajustada, né? Um price point mais adequado para o cliente, até porque você está na rua e está competindo com todo mundo. Né? Então eu sempre gosto de falar disso. Assim, a tese por trás ela é muito diferente. A gente quer endereçar a conveniência alimentar. Quer dizer que é melhor ou pior do que de condomínio, de empresa, do que for? Não é esse o ponto. Né? São jornadas de varejo muito diferentes. Assim como a gente tem, pô, é melhor o quê? Um supermercado ou um hipermercado? Pô, sei lá, depende do que você está querendo. É cash and carry ou supermercado? Não tem melhor ou pior, tanto é que as redes, a maioria, hoje em dia tem super e tem atacarejo. Né? Mas são jornadas diferentes, são propósitos de valor. Cara, atacarejo é o cara que procura preço menos experiência, cara, vai pagar no débito, etc. Ok. Supermercado, bicho, fresco, né, experiência melhor, etc. Então, acho que cada um tem sua proposta de valor muito em cima dessa tese da jornada do varejo, né, que a gente fala. Como é que você foi evoluindo em termos de tecnologia? Né?
pelo menos assim, o que eu acompanhei, teve, obviamente, ali a loja autônoma aqui de Vitória, depois vocês automatizaram mais, né, colocaram mais tecnologia na loja de São Paulo. Como que foi essa evolução tecnológica e como que você enxerga daqui a alguns anos para onde a gente vai continuar avançando em termos de lojas autônomas? Cara, a gente fez e faz uma série de testes até hoje, né? Mas a gente tem alguns drivers ali no nosso negócio que talvez o muito impactante nesse sentido é a questão de criar lojas economicamente viáveis, né? Então, eu não quero fazer a melhor experiência do mundo se isso não pagar as contas no final do mês e não der um retorno financeiro que pague o risco e o prêmio do negócio. Então a gente começou sem tecnologia nenhuma. Era eu e meu sócio olhando a câmera com o objetivo de, vamos validar se as pessoas vão lá comprar. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado se as pessoas vão lá comprar, né? Acho que essa é a primeira grande validação. Depois a gente começou a desenvolver algum sisteminha ali, mais de identificar algum possível risco, algum gatilho para entrou alguém e roubou, cara, como é que a gente pega esse cara? Já prendemos algumas pessoas, né? Dentro da site, prendendo no sentido de ir para cadeia mesmo, né? A gente foi evoluindo isso. Quando a gente foi para São Paulo, a gente, de uma vez só, a gente colocou duas coisas para rodar. O RFID, né, que é a radiofrequência identificada. Todos os produtos tinham ali uma etiqueta com um chipzinho dentro, você conseguia identificar ela através de antenas e sensores. Uhum. E a gente também botou câmeras ali que elas faziam, enfim, recurso de visão computacional, né, para tentar entender e confrontar o comportamento que a pessoa estava levando. Tem um lance de treinar a rede neural, enfim, aquela bagunça toda ali. Então nessa loja a gente colocou essas duas coisas para rodar. E ela, partindo da sua premissa, ela já é economicamente viável, porque a RFID, eu imagino que a etiqueta não seja uma coisa muito cara, mas também não é algo trivial. Não, né? Ela não é economicamente viável, né? O RFID, esse é só um dos problemas, tá? Mas ele adicionava quase 5% de custo variável. Bem e, cara, isso para varejo é a margem, né? É matador. Isso porque a gente tinha um monte de incentivo, a galera que queria fazer com a gente tudo. Mas tinha outros problemas. Se fosse só o custo, valia a pena talvez investir nisso, segurar durante anos até você conseguir baratear, mas não era questão, né? Então a gente testou esse monte de coisa e também tinha uns QR Codes pro pessoal escanear e tudo. E a gente foi testando isso tudo. Cara, em números, assim, as pessoas compravam mais escaneando QR Code do que saindo com produto com a RFID. Então falou, cara, tô gastando mais, gerando uma experiência que o cliente não vê valor, não tem problema crônico, etc. Não faz sentido. Então dessa loja, né, que eu acho que foi uma das mais icônicas que a gente teve aí, fez um barulho grande, era uma loja que tinha um Carrefour como parceiro e tudo. A gente criou a nossa tese e falou, cara, a gente tem que construir um sistema antifraude, que ele comece lá do cadastro, etc e tal, e a gente vai mapeando o risco desse cara durante toda a jornada dele com o nosso aplicativo e tal, e é nesse caminho que a gente tem ido. Então, desde a hora que o cara baixou o aplicativo, a gente começa a mapear possíveis elementos de risco, etc, né, e a gente pode pedir mais validações, menos validações, né, hoje em dia a gente tem máquinas de pagamento dentro da loja, então em alguns casos, possível fraude, o cliente ele tem que pagar presencialmente, né, e isso fez com que a gente conseguisse, cara, com um custo muito baixo de investimento de CAPEX em tecnologia e segurança, né, usar muito mais software para garantir que as pessoas que entram ali elas têm um perfil de risco adequado, etc. Né, e isso jogando ainda o nosso nível de perda, de fraude, etc. lá para baixo, para casa de 2% ali, que é menor do que o varejo tradicional. Rodrigo, nessa jornada do que vocês tiveram de implementação de novas tecnologias, eu vejo também que vocês mudaram um pouco o modelo de expansão também da própria loja, que em determinado momento, imagino que tinha uma tese mais de lojas próprias, vocês começaram a migrar para um modelo de franquias, né? Como que foi essa ideia de partir para um modelo de franquias, ou se de fato isso foi uma alteração no modelo de expansão de vocês? E o que vocês enxergam que isso trouxe talvez de benefício ali para o negócio como um todo? Na verdade, cara, a franquia era um negócio presente desde a época do delivery de bebida. Na primeira semana de operação das artes de delivery de bebida eu não estava, porque eu estava em São Paulo fazendo um curso de franchising. A gente já tinha a ideia de, cara, para entrar em varejo no Brasil você tem que ficar grande, você tem que ser relevante. E o franchising eu achava fenomenal, cara, ter um sócio em cada ponta, né, olhando o negócio de perto e que dê velocidade de escala e tudo, achava fenomenal. Então isso é um negócio desde 2016.
A gente, em 2018, a gente já tinha feito, aí já para a loja autônoma, já tinha feito uma formatação para as lojas que a gente tinha, para as lojas autônomas que a gente tinha. A gente fez com uma consultoria especializada de São Paulo, etc. E a gente foi, cara, testando, validando, até a gente entender, caramba, esse modelo aqui dá pra gente colocar ele na rua. Pô, tivemos ali algumas lojas de sucesso, obviamente, algumas nem tanto, mas tivemos algumas lojas de sucesso, entendemos alguns drivers ali mais importantes para criar uma boa loja, para performar bem. E aí em 2020 a gente falou, pô, vamos botar aquele plano na rua, né, pra gente ir com tudo aí, dominar esse mercado de conveniência. E foi um timing também onde outras redes começaram a olhar para isso, né? Em 2021, a Oxxo começou a operar no Brasil, também com teste de conveniência no Brasil, não de loja autônoma, mas de conveniência. A MPM criou loja na rua também, fora do posto e tal. Então o timing foi meio... Até lembra lá a história do delivery, né? Então foi isso e, cara, eu acho um modelo muito legal, assim, você ter... Obviamente tem seus desafios, como qualquer negócio, né, como qualquer modelo de expansão. Mas é muito divertido, assim, cara, porque o Brasil tem essa questão do regionalismo, do varejo. Você tem lá na ponta um cara que sabe como que é a rua que tá a loja dele, né? Pô, minha rua tem que ter água de coco tirada no dia, né? Porque, pô... Então, trazer isso para dentro e organizar isso, eu acho que traz uma vantagem bem interessante. Para mim é muito marcante a história do McDonald's, né? De em determinado momento ele identificar que existia ali um potencial interessante, mas começar com um modelo de franquia de uma forma muito acelerada, né? Isso traz alguns benefícios em relação à necessidade de investimento de capital, né? A empresa ela consegue crescer de uma forma mais leve, vamos colocar assim, né? Sem necessariamente de ter ali um capital intensivo colocando na empresa. Como é que é o modelo, por exemplo, se alguém hoje eventualmente quiser ser um franqueado da Zait? Existe um pré-requisito? Vocês analisam algum tipo... McDonald's, na época, ele avaliava, pô, tem que ser um casal jovem que tem uma determinada característica, que vai enxergar aquele negócio ali como um negócio próprio dele mesmo, como se ele estivesse abrindo uma loja de bairro, mas vai ser parte de uma franquia num aspecto mais global. O que vocês consideram na hora, às vezes, ou de selecionar um franqueado e essa evolução do relacionamento com ele também? Essa questão do perfil do franqueado é um dos fatores mais importantes que você vai aprendendo ao longo da jornada também, né? Porque o que funciona para o McDonald's é diferente do que funciona para Cacau Show, né? Do que funciona para a Zait. Então a gente tem evoluído bastante nesse sentido. O que a gente gosta é de pessoas que tenham ali algumas horas por dia para dedicar, né, para a operação. Ela pode ter um funcionário que vai fazer toda a parte operacional, mas é importante que ela entenda a questão de marketing, de aquisição, né, de compras, de negociação. Então a gente precisa de algumas horas disso. É muito interessante ser franqueados com boa rede de relacionamento, né, que conseguem ali de cara já ter pessoas que vão ali, porque tem pessoas do convívio e tudo, né? Todo mundo tem isso. Vou lá no negócio do meu amigo e tal. A Zait tinha um pouco disso, assim. Total. Eu gostava, pô, empreendimento dos moleques, vou lá, vou comprar, vou consumir ali, porque além de ser maneira a experiência, cara, é de pessoas conhecidas. Né? Exato. Mas aí, cara, a gente olha muito a questão da localização também, do ponto, e a gente tem endurecido cada vez mais isso, porque esse é fator decisivo de sucesso ou de fracasso, né, de uma loja nossa. Enfim, a gente tem uma série de requisitos ali, cara, tentando, né, manter uma velocidade de expansão ao mesmo tempo que a gente mantém a qualidade das que estão operando, né? Isso é um grande desafio. É muito mais fácil falar que não, aqui na minha franquia só entra com tal perfil, mas isso é um desafio no dia a dia, né? Isso é uma coisa que você vai construindo ao longo da jornada. E tentando explorar um pouco mais essa questão do McDonald's, assim, para mim é emblemático, né, na história deles, um dos sócios se tornou sócio do Ray Kroc, que é o Sonny Bourne. Ele em um determinado momento vira pro Ray Kroc e fala assim, cara, o seu negócio não é de alimentação, o seu negócio é imobiliário. O que vocês enxergam hoje, por exemplo, que existe já no modelo implementado, ou seja, vamos colocar aqui comparativamente o negócio de alimentação, a época do Ray Kroc no McDonald's, e que vocês enxergam, por exemplo, cara, isso aqui a gente já está implementando, a gente enxerga que isso aqui vai potencializar a minha margem, por exemplo. O que a gente já está implementando, já está rodando em 2 regiões,
é o delivery em 15 minutos a partir das lojas, né? Que é o que a gente chama de Zite Ultra. Mas vocês têm uma parceria com a Americanas Delivery ou não necessariamente? O nosso próprio sistema faz isso. A gente pode usar a rede de Americanas, pode usar a rede de Log, pode usar... Você pode usar entregadores próprios, né? O delivery está na nossa veia, a gente sabe bem como operar esse negócio em determinadas situações. Tem lugar que é bom você ter um crowd, tem lugar que você vai precisar de entregadores próprios. Cada situação é um operador logístico, né? Então, delivery é uma dessas coisas que a gente já está rodando, na verdade, né? A ideia é rolloutar isso, porque isso é conveniência na veia, né? Então, como eu falei, nossa tese é conveniência. E uma série de outras coisas aí também. Você comentou sobre a dedicação dos sócios, né, que vão abrir a franquia, e eu imagino também que tem um processo ali muito forte, porque no fim do dia você tem uma qualidade de informação do que está sendo consumido em tempo real, e enfim, você consegue ali ter uma inteligência. Lembro-me também de ter algumas promoções e aí a Zite ficava colorida conforme a promoção, então tinha, sei lá, a Budweiser, ela ficava toda vermelha e tal. Então isso também te dá uma possibilidade de inteligência de giro de produto muito grande, né? Então, como que vocês trabalham essa inteligência? É claro que o varejo, né, o supermercado também tem isso, mas, cara, eu entendo que vocês utilizam isso como uma vantagem competitiva também. Pela própria... Para a pessoa entrar, ela precisa fazer uma validação, quer seja via reconhecimento facial ou, enfim, alguma validação por QR Code. Então, naturalmente, a jornada é muito personalizada, né? Então, acho que está ligado a isso também. Né? Eu acho que pode ser muito mais, né? Questão de dados, o principal desafio é saber o que você não vai fazer com eles, né? Porque você pode fazer uma infinidade de coisas, e a gente tem todas as jornadas mapeadas, tem todo mundo mapeado, etc. Então, questão do promocionamento, né, de CRM, tudo, isso tem que ser mais do que a nossa obrigação de fazer isso bem, né, essa personalização da jornada, colher feedback de cliente, né, cara, são coisas que a gente faz insistivamente, tudo, a gente acredita nisso como ferramenta de desenvolvimento do negócio, mas, cara, tem oportunidade para fazer muito mais. A gente já teve, cara, um negócio que era precificação dinâmica dentro da loja. Então, entendendo sensibilidade, as etiquetas eletrônicas, mudava o preço, testava, fazer preços para clusters de clientes diferentes. Né? Ou seja, trazer aquilo que já se faz no mundo online mesmo, né, para a loja física. Tem. Mas tinha um pouco disso, se um determinado cara entrasse na loja, tinha uma alteração de preço imediata? Não, a gente nunca... Isso era uma ideia, né? Essa granularização de preço era uma ideia. Mas não, a gente fazia por dia e horário. Entendi. Porque o princípio por trás cara, a minha concorrência... A clusterização do perfil do cara, o cara consome de noite, numa sexta-feira e tudo mais. Porque o princípio cara, minha concorrência muda de acordo com o dia e de acordo com a hora, né? Por exemplo, vocês aqui no Espírito Santo, domingo não abria supermercado, lembra dessa história? Sim. Então a concorrência é uma. À noite minha concorrência é outra, é o posto, etc. Então, é um negócio que funcionava bem assim. Nossa, bem interessante. Como que as grandes redes de supermercado, então, você citou a experiência com o Carrefour, para elas é uma grande dor você não poder operar, por exemplo, à noite, claro, principalmente olhando aqui para o mercado capixaba, né? Em São Paulo funciona-se 24 horas, mas você reduz muito custos operacionais, etc. Como que eles estão olhando para essa possibilidade de fazer parceria com a Zite, de ter o negócio autônomo dentro de sei lá, lojas menores, né, ou estações ali de grab and go, por exemplo? Como é que está sendo essa dinâmica? Cara, acho que está todo mundo olhando, assim como estava todo mundo olhando delivery há 2 anos atrás. Pouquíssimos vão fazer movimentos. Acho que menos ainda vai entender que faz sentido para eles, né? Quando você tem uma operação de supermercado, tacarejo, você está falando de milhares de metros quadrados por loja. Talvez você tenha que criar 1000 lojas autônomas para equivaler a um. Perfeito. Super, dependendo da rede que você falar. Essa é a equivalência. Então, pensando estrategicamente, é melhor eu continuar sendo dominante e renovando a vantagem aqui no setor supermercadista, ou entrar num negócio que eu vou ter que descobrir, mexer com tecnologia. Então acho que está todo mundo olhando. Cara, a gente não tem parceria com nenhuma rede de varejo, a gente está focado em criar a nossa rede.
A bandeira Zait. A Zait é uma empresa de varejo. Perfeito. Nossa atividade fim é revender produto. Beleza? E a tecnologia é um meio para isso. Né? Então, de novo, estrategicamente, estratégia é fazer opções, e a gente fez a opção de ir nesse caminho, que é onde a gente acredita que tem maior alavanca para a gente atingir nossos objetivos. Cara, ainda nessa questão de parceria, mas principalmente no âmbito aí de investidor, um momento emblemático da história de vocês foi a entrada da Sapori, né? A gente teve a oportunidade de conversar recentemente com o Daniel Mendes, que foi fundador e atual presidente da Sapori. E o que de fato eles trouxeram para o business de vocês, além de apenas ali recursos financeiros? Cara, o nosso modelo é diferente. A gente não teve nenhum tipo de integração, a gente não tem nenhum tipo de interface entre gestão. Então a gente tem um acionista, né, muito centrado na figura do Mendes, que é meu sócio, pessoa espetacular, empreendedor, cara, confia pra caramba no que a gente faz, etc. Então a gente criou um modelo onde, apesar de ser adquirido, nós temos de fato uma autonomia, o que de cada 10 startups adquiridas, quando fala em autonomia, 9 você tem que botar um asterisco. No nosso caso não, no nosso caso realmente a gente tem uma autonomia, a gente faz as coisas, obviamente, cara, que você tem um acionista que traz outras questões, né? Você começa a falar mais de governança, você começa a ter mais discussões sobre orçamento, sobre limitações, etc. Né? Você tem que ter, às vezes, preocupações ali jurídicas que antigamente você não tinha, etc. Mas no dia a dia a gente é uma empresa totalmente independente. Mas essa experiência da Sapori no ramo alimentício, por exemplo, e toda a bagagem, né, que o Daniel tem também, para além da questão da governança, houve troca de know-how, por exemplo, porque os negócios são muito distintos, né? Você pensa no negócio da Sapori, alimentar 1.300.000 pratos dia, né? Mas enfim, eu fico pensando assim, como que um empreendedor como o Daniel também fica pensando em soluções ligadas à alimentação, e essa alimentação de self-service, né, de atendimento ali em lojas autônomas e tal. Porque você tem também no lado da própria Sapori, né, do lado do Daniel, para ele ali é uma tese de diversificação também, vamos colocar assim, e isso pode ter ao estar próximo disso, ele pode acabar adquirindo um know-how também para implementar isso na atuação do business dele, né? Claro. No conceito mais autônomo ali também e tudo mais. Mas como que foi essa aproximação, assim? Acho que tem um pouco dessa questão, assim, dos investidores que você acabou tendo na sua trajetória. O que você considera que foi aí, talvez, um fato importante, ou do seu comportamento, ou da estratégia que vocês criaram até mesmo para se aproximar de grandes players ou de grandes investidores? Cara, acho que primeiro o entendimento da necessidade de estar por perto dessas pessoas e dos concorrentes e das pessoas do nosso setor, né? Isso é uma coisa que eu sempre trabalhei muito, sempre fiquei muito fora do escritório, né? Obviamente que só é possível quando você tem sócio, você tem time, etc, para dividir funções, mas a gente sempre entendeu que isso não era importante, isso era estratégico pra gente, certo? Então, puta, cara, quantas vezes eu saía daqui de Vitória, comprava passagem do meu dinheiro, tudo bem que naquela época a passagem não era R$5.000, né, pra ir pra São Paulo. Comprava do meu dinheiro uma passagem pra ir pra São Paulo, fazer uma reunião, encontrar um cara e às vezes levar um bolo ainda, mas a nossa vida foi transformada a partir do momento que a gente entendeu a importância de estar perto dessas pessoas, né? E, enfim, isso aconteceu com uma série de investidores, mentores, etc. Mas o Mendes, especificamente, foi num desses papos despretensiosos que estava com o Reinaldo. Fui encontrar o Reinaldo Gama, que era o diretor do Cubo na época. Hoje o Reinaldo é o CEO da HSM. Né, um cara, espetacular. Fui lá bater um papo despretensioso. Aí contando, ele falou, porra, bicho, conheço um cara que tem interesse nesse negócio, nesse tipo de negócio, tudo e tal. Pô, o Mendes, a Sapori mantenedor aqui do Cubo, etc. E aí, na outra semana, eu recebo um empreendedor que é o Thiago Lima, que fundou a Link API, vendeu para a Semantics.
Eu recebi ele aqui em Vitória também, despretensioso. Tá? Ele, não, cara, porque, pô, o Mendes é meu investidor, acho que ele ia gostar de coisa. Eu falei, caraca, 2. Aí passou mais 3 dias, o Mendes me ligou. Ô, Rodrigo, cara, 2 pessoas próximas me falaram de você, acho que a gente precisa se conhecer. Eu falei, tô indo pra São Paulo. Fomos pra São Paulo, encontrei ele num café, a gente ficou ali umas 2, 3 horas conversando e... eu acho que mais do que sinergia de negócio, cara, sócio tem que ter sinergia de visão, de valores e isso era foi muito claro ali desde o início, né? A gente ficou muito empolgado ali com as possibilidades. Foi em abril de 2019 e daí a gente falou, puta, vamos construir alguma coisa junto então, né? E o Mendes é um cara muito sério, assim, de palavra, né? Se ele fala que ele vai fazer um negócio com você, cara, esquece. Vai fazer. Rodrigo, essa parte de relacionamento que você acabou desenvolvendo ao longo da sua trajetória, pelas empresas, mas também, obviamente, no âmbito de negócio, eu entendo que possivelmente isso gerou uma possibilidade de começar a falar sobre negócio para pessoas que às vezes estão numa cadeira de gestão ou que querem iniciar uma trajetória em gestão. E num outro negócio que você desenvolveu recentemente, cofundou recentemente, que é a Beside School, né? O quanto dessa experiência, da sua trajetória empreendedora, enquanto gestor de negócio, o que isso trouxe para uma perspectiva de vocês olharem para a escola de negócio como algo interessante de ser abordado, de fato desenvolver um negócio a partir disso? Cara, eu acho que essa questão da educação ou de compartilhar conhecimento, né? Não sei se educação aí é o melhor termo, mas compartilhar conhecimento é uma coisa que eu faço isso há 3 ou 4 anos. Né? E acho que para compartilhar conhecimento você não precisa ser o Michael Porter. Né? Tem um monte de coisa que você sabe que você poderia compartilhar comigo e vice-versa. Né? E eu considero um cara muito sortudo nesse sentido, cara, de ter tido mentores espetaculares, completamente fora da curva, e que me tratavam ali quase como um filho, assim, né, cara? Um mentor muito mais no âmbito pessoal do que naquela coisa de sentar uma vez por mês ali para, enfim, para dar pitaco, né? E isso me ajudou a construir os meus frameworks, né, de desenvolvimento de negócio, em relação à estratégia, né, especificamente sobre estratégia. Cara, para mim o cara mais sinistro de estratégia do Brasil, que é o Vansan, que é professor da Dom Cabral, cara, é um cara que eu tô quase todo dia falando com ele, um cara que a gente se conheceu também, virou, irmão, assim, e o cara me passa isso no dia a dia, né? Ontem mesmo eu tava com ele. Passa no dia a dia. Então, se eu tenho a oportunidade, né, se eu tenho essa sorte, o que quer que seja, de ter essas pessoas me passando isso, como é que eu posso fazer a curadoria desse negócio, passar para frente? Tem uma série de formas, né? Hoje eu atuo em uma série de conselhos de empresas, não só de startup, mas de empresas tradicionais, que eu acho, às vezes, até mais divertido. Cara, mentorias com uma série de empreendedores, principalmente aqui do estado, mas, enfim, de São Paulo também. E aí, o lance da Beside foi com alguns sócios ali que já tinha essa vontade, cada um meio que com essa mesma linha de raciocínio que eu tenho. Bicho, vamos juntar esse negócio aqui, criar um lugar onde a gente possa ter uma estrutura para receber pessoas, para compartilhar conhecimento e para a gente aprender pra caramba também, né? Porque no final do dia, cara... Sempre vai ter uma troca ali, né? Eu tenho um CEO de uma empresa que eu tô no conselho que ele fala, Rodrigo, puta, cara, você é foda mesmo, cara. Eu te pago pra você vir aqui aprender. E é isso mesmo. Quando você tá num conselho, você tá dando mentoria, você tá dando... Cara, você tá aprendendo mais do que tudo, né, cara? Eu sou um psicopata, assim, com esse negócio. Puta, às vezes eu ouço um negócio ali que eu falo, caraca, esse negócio vai mudar melhor. Pô, no outro dia eu tô aplicando lá na Zite já, né? Então, isso reverbera, tem muito impacto, assim, nos meus negócios. Acho que o lance de compartilhar, cara, de aprender pra caramba e... eventualmente tá ganhar o dinheiro aí, é a tríade perfeita. E já tem perspectiva de quando vai estar na rua, né, a programação do Beside? Cara, já tá, na verdade, vai ser dia 4 e 5 é a primeira turma. Bacana. Lá em São Paulo, 4 e 5 de junho. Já tem a turma inscrita, já a gente tá animado pra caramba. Bacana.
Parabéns pela iniciativa. Acho que a nossa ideia aqui também é trazer um pouco dessas experiências, né? Quando a gente vai ouvindo cases como o da Zite. A gente teve recentemente conversando com o Luiz Cordeiro também, falando muito sobre governança, né? Sobre esses momentos de você formar sucessão, de você compartilhar dentro de um processo de governança ali, estratégia. Você inclusive citou isso, né? A importância do Daniel dentro do conselho ali, né? O simples fato de você ter que prestar conta, ter que aprovar um orçamento, né? Detalhar, não que você não faça, mas quando você faz para um sócio, né? Você obviamente vai ter que fazer com muito mais zelo e atenção e num detalhamento, num refinamento muito, muito mais apurado, né? Então, esse aspecto eu acho interessantíssimo. Total. Já vou me ligar nas próximas turmas aí do B-Side. Pô, tá convidado. E qual que é o diferencial, por exemplo, assim, a gente tem diversas escolas de negócio, né? Você falou que talvez aí o melhor termo não seja educação, mas qual que foi o gap que vocês identificaram para de fato criar esse negócio? Boa. Cara, a gente olhava muito a gente olhou bastante, né, porque estava no mercado e, cara, são todas coisas novas, as coisas do momento, as tendências. Existe um novo framework, existe uma nova metodologia, existe uma nova área, então, cara, de fato, e a gente usa todas essas no nosso negócio, beleza? Não tem isso. Mas quando eu olho para os alicerces dos negócios, eu vejo gaps muito grandes, cara, em quem está começando. Às vezes o cara sabe a definição do Growth Hacking, da Customer Experience, do OKR, do Caceta 4, mas, cara, o cara não entende o que é a DRE, ele não sabe apurar, né, se o aporte do investidor é receita ou se é uma entrada uma entrada financeira. Não operacional, né? Não operacional, etc. Então, cara, tem gaps muito grandes, cara. E eu acho que esses alicerces é o que a gente quer passar lá, né? Então, começando... Cara, estratégia. Todo mundo fala sobre estratégia. Ninguém sabe explicar. É uma frase. Ninguém sabe explicar o que é estratégia. Que é o ponto zero, o ponto de partida de qualquer negócio. O que você quer alcançar, né? Exatamente. É o ponto de partida. Ninguém fala isso. Por quê? Porque, pô, é chato. Pô, o Porter já caiu em desuso, né? Cara, falar de gestão da execução. Como pegar um plano, cara, e garantir que ele vai... Garantir não, né? Aumentar a chance de que ele seja executado no dia a dia. Como desenvolver e entender quais áreas de negócio a sua empresa precisa ter. Cara, é tudo coisa básica, né? Uhum. Tudo coisa básica. Pô, eu preciso ter áreas no meu negócio. Como que eu faço isso? Como definir um KPI? Para que serve um KPI? Enfim, todas as coisas que todo mundo faz de alguma forma solta, mas existe metodologia, né? Existe um porquê fazer essas coisas que está muito fora do radar dessas ofertas mais que a gente tem visto com mais frequência por aí. É interessante que a gente recebeu o Valsemiro, que é fundador da FUCAP, e ele comentou que de fato tem um gap muito relevante entre os profissionais que são formados na academia, né, na graduação de modo geral, e os profissionais que são demandados no mercado, né? E muito do que o objetivo deles terem criado a FUCAP foi de fato para entender qual era esse gap e de fato formar esses profissionais nesse sentido. Mas eu entendo que eu entendo que a graduação por si só ela não consegue trazer todos os aspectos práticos do dia a dia do que de fato é uma gestão de um negócio como um todo, né? E aí, Rodrigo, você que já esteve à frente de fato da Zite, da Chip em um determinado momento, hoje você está na parte do conselho, e entendo que você também está enquanto sócio e em algumas outras iniciativas. E eu sei também que você tem uma agenda muito corrida de viagens, enfim, acaba ficando numa ponte aérea fazendo esses deslocamentos em função de ter esses negócios em diferentes locais. Como que você consegue estruturar uma rotina, ou o que você tem, por exemplo, de rotinas de governança ou de estrutura de governança para que você consiga lidar com essas diferentes vertentes
em diferentes negócios e consiga ser de fato produtivo, ainda que esteja em deslocamentos, mesmo que eles sejam rápidos, mas que, enfim, em diferentes locais. Só o primeiro ponto, cara, você falou ali sobre academia versus prático. Eu acho que a maioria das pessoas perde muito discutindo se é 8 ou 80. Né? Cara, o que é melhor, corporate ou startup? Cara, nenhum dos dois. Né? Tem um equilíbrio aqui no meio desse caminho, dependendo do seu negócio. O que é melhor, ter alguém acadêmico ou alguém com prática? Cara, nenhum dos dois. É uma junção. Né? Eu penso sempre, cara, em como unir essas polaridades, né? Ouvir e conhecer um pouco dos dois lados. Não é à toa que, beleza, eu tenho um conhecimento prático de ter feito, criado, desenvolvido alguns negócios, mas adoro estar sentado numa cadeira, dentro de uma sala de aula, aprendendo alguma coisa da forma mais tradicional possível. Eu não gosto de fazer curso online, meu negócio é, cara, sentar dentro da aula. Então é um equilíbrio sobre essas coisas, né? Perfeito. Então, às vezes a gente vê essas discussões, cara, acho que as pessoas perdem muito por começar a levar pro time de torcida de futebol. Cara, com relação à rotina, eu acho que tem... O primeiro ponto é que você não pode ter limitação de horário, né? Então, às vezes tem que fazer uma reunião 6 horas da manhã, às vezes tem que... Eu já fiz reunião 5 horas da manhã. Parquei dentro da casa do cara que era meu mentor e falou, bicho, eu só posso 5 horas da manhã. Eu falei, não tem problema, eu tô aí 5 horas da manhã, tava escuro, tava lá. Um dia igual hoje aqui em Vitória, cara, eu vou terminar provavelmente 11h30, meia-noite, em algum jantar, né, resolvendo alguma coisa. Ou pensando em algum novo negócio, etc. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Para dar conta de fazer isso tudo. Mas acho que o mais importante é realmente ter uma agenda das rotinas que cubram ali as necessidades principais, né, do negócio. Então, cara, falando de forma objetiva, assim, né, eu tenho semanalmente, toda segunda-feira de manhã, a reunião de indicadores com o meu time da Zite, que a gente acompanha lá cerca de 40 indicadores semanalmente, olhando o que está dentro, o que está fora, qual que é o plano corretivo daquilo. Disse, pô, isso é uma forma. Toda segunda-feira eu acordo sabendo onde que minha empresa está, onde que meu plano está, onde que a gente está em relação a ele e o que a gente vai fazer para eventualmente recuperar. Acho que isso é importante pra caramba. Todo mês agenda travada de one-on-one com seus principais liderados, porque por mais que você esteja ali no dia a dia, às vezes você esquece. Então, cara, trava a agenda já. Ano inteiro. Tá travado com todo mundo, né? Todas as agendas de avaliação de gente travadas uma vez por semestre. Todas as agendas de revisão, de planejamento e desdobramento de metas uma vez por trimestre, faltando 15 dias para acabar. Outubro, hora de sentar e rever o planejamento do próximo ano. Eu não sou um cara organizado. Então a maneira que eu encontrei de conseguir me organizar é ser o cara mais fiel à minha agenda possível. Vocês devem ter reparado que eu cheguei aqui faltando 1 minuto pro horário que a gente combinou. Não é porque eu sou pontual, porque eu estava fazendo outra coisa antes. Né? Então tem que sair cravado. Então essa foi a minha forma e eu levo isso para dentro da empresa. Né? Então essas rotinas ou rituais, ritual de fechamento de mês, né, cara, a reunião, como conduzir, você tem uma pauta determinada. Pior coisa que você pode fazer na sua empresa é ter uma agenda de pauta aberta. Cada um traz uma coisa, daqui a pouco vira o muro das lamentações. Tem que ter pauta, tem que ter output, tem que ter dono da reunião. Para quem que tá reportando aquilo. Né? Foi engraçado estar fazendo uma entrevista com um cara, eu perguntei, quais rituais de gestão você tem com o seu time e tal? Ah, não, eu não gosto de burocratizar. Eu falei, caraca, porra, bicho, fazer reunião é burocratizar, acho que os conceitos eles acabam se deturpando, né, ao longo do caminho. Pô, você se reunir com o seu time para olhar indicador, isso é o mínimo que o gestor tem que fazer. Sem dúvida. Isso é o mínimo. Cobrar um plano corretivo decente. Ah, não, aqui a gente não acredita. Rolou essa aí. Ah, não, cara, a gente quer tirar esse negócio de PowerPoint. Eu, cara, tô nem aí se é PowerPoint, se é Word, se é Notion. Eu quero ver um plano. Quero ver um plano. As empresas têm muito objetivo, tem pouco plano. Eu quero ver o plano. Se vai ser em PowerPoint, Excel, não me interessa, cara. Mas eu preciso ver. Isso é uma forma de garantir a execução, né? Definir milestones. Que dia que a gente vai sentar pra gente ver se a gente tá on track do projeto? Metodologia para plano corretivo, FCA. Como construir um? Árvore de indicadores. Se eu não bati esse aqui, qual foi o nível 2 que não chegou aqui para a gente atacar na raiz desse negócio? Cara, isso tudo é metodologia, isso
Pra mim, sinceramente, assim, cara, é o básico que a gente tem que fazer na empresa. E eu procuro ser muito fiel. Pô, Rodrigo, você acorda todo dia com tesão. Cara, não necessariamente. Tem muito dia que você fala, puta que pariu, não vou, meu irmão, aguentar fazer uma reunião hoje de 3 horas. Mas ok, mas tá na sua agenda, você tem que ir lá fazer, tem que cumprir. Né? A partir do momento que você começa, remarca a agenda, chega atrasado, não sei, a mensagem que você passa pro seu time é, cara, isso aqui não é tão importante assim. Sua fala me lembrou muito uma frase de um vídeo do Andy Grove, que tem um dos melhores livros de gestão para mim, né, que é High Output Management. Se não for o melhor. Que é, cara, você tem um objetivo, você conquistou o objetivo, não conquistou, e o que você vai fazer sobre isso, né? Então é você ter a clareza do que você vai alcançar e o plano de ação para as distorções. Né? Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, eu olho pelo menos para a Zite, para a Chip, e vejo que na história, assim, foi uma história curta e que você conseguiu ter um exit, ter a entrada de sócios de relevância dentro aí de um período de 4, 5 anos. Né? Então foi, pelo menos na minha avaliação, imagino que você gostaria talvez de ter feito antes, mas são players que têm um simbolismo inegável, né? A Sapori e a Americanas. Assim, a pergunta seria no sentido assim, quais são as características, no que você concentrou para conseguir fazer esse exit? Você falou do relacionamento, você deixou muito claro aí a clareza de objetivos e, né, a disciplina de ritos para alcançar esses objetivos. São essas as dicas que você dá para quem está iniciando um novo empreendimento, ou tem algum outro o segredo de sucesso aí que você leva na sua vida empreendedora como um todo? Né? Acho que não tem receita de bolo nenhuma e eu acho que tem que ter um conjunto de fatores muito grande em qualquer negócio para ter sucesso, seja lá o que signifique sucesso para cada negócio, né? Para uns é vender, para outros é deixar para o filho, para outros é ganhar dinheiro, gerar caixa, etc. Enfim, mas tem uma conjuntura de fatores. Acho que no nosso caso, cara, acho que uma das coisas mais importantes para a gente é sócios fundadores, o relacionamento entre os sócios, o respeito, a cumplicidade, né? O não ter o melindre de saber que, cara, alguém vai ter que ser o CEO desse negócio, e tudo bem, cara, vai lá, se precisar eu vou limpar o chão aqui. Se esse for o meu papel aqui dentro, eu vou limpar o chão. Então, esse entendimento, né, de que eu tenho 2 chapéus, eu sou sócio, sou executivo, né, e são coisas, né, que elas podem coexistir ou não. Da porta do escritório para dentro, cara, a gente tem que ser muito bom de execução. Né, muito bom de execução. Muito bom de execução. Atrair gente. Acho que isso é um ponto que foi muito importante pra gente. Quem não tem capacidade de atrair gente não vai conseguir construir negócio, cara. Ponto final. Isso a gente gasta muito tempo com isso. Muita energia com isso. Eu acho que a parte de gestão, saber falar sobre estratégia, saber falar sobre gestão é muito importante quando você vai falar com investidores, vai falar com possíveis compradores, você falar o idioma de quem está do outro lado da mesa. Né? Isso é uma coisa que a gente, desde o início, a gente foi entendendo e falou, opa, a gente tem que falar a linguagem do cara, que é um desafio, porque você está aqui dentro de casa com desenvolvedores de 20, 21 anos e, cara, daqui a pouco você está jantando com os caras de 60 e poucos falando uma outra linguagem, né? Então esse eu acho que é um dos grandes segredos que a gente procurou sempre usar a nosso benefício, né? Falar a linguagem de quem está do outro lado da mesa. Falar a linguagem mesmo. Cara, beleza, hoje em dia eu uso camiseta aqui e tal, não sei, mas vestir de social, sapato e tal, era uma coisa horrível. Mas porque, cara, eu preciso entender o mundo desse cara. Né? Preciso entender o mundo desse cara. Preciso entender. Preciso tentar ser parecido, né? Com quem eu quero estar próximo. Obviamente você vai desenvolvendo sua personalidade ao longo do tempo, personalidade empreendedora assim, ao longo do tempo. Mas acho muito importante o entendimento disso, né, cara? Do idioma de quem está do outro lado da... Então, do lado de fora da empresa, acho que é isso, cara. Assim, idioma do mercado, idioma de quem está do outro lado da mesa. Porta para dentro do escritório, cara, tem que ser bom pra caramba de execução, tem que botar para rodar, né? Tem que ser capaz de atrair gente. Mas eu acho que pra gente, para fechar, né? Acho que o ponto decisivo também foi a capacidade de se relacionar com o mercado.
né? Perfeito. De estar, todo momento, cara, assim, isso é prioridade pra mim. Você pode perguntar pros meus sócios, cara, eles sabem que isso é prioridade pra mim. Os papos despretensiosos que geraram coisas espetaculares pra gente, porra, tem um monte de história. Um monte de história. Isso aí abre muita porta. Cara, e você, assim, já caminhando pro fechamento aqui, você com esse multi-empreendedor que você está se tornando, qual que é a visão aí de longo prazo para os seus negócios, né, para os atuais agora, ou para os novos aí que você está desenvolvendo e vislumbrando também? Cara, tanto os sites quanto os americanos, a gente está no meio, praticamente no meio, né, de um triênio aqui, de um ciclo estratégico nosso. Americanas indo para chegar em 500 cidades no final desse ciclo, e a Zite indo, é meio coincidência isso, mas indo para fechar 500 contratos até o final de 2023 também. Estamos num ritmo forte aí de expansão, de abertura de lojas, mês que vem são 9 que a gente vai abrir. Né? Mas eu acho que isso é só o começo, né, cara? Uma rede de lojas de conveniência com 500 lojas é só o começo. O que eu quero levar mesmo a Zite é para a gente fazer um IPO. Acho que a gente tem a capacidade de ser efetivamente a primeira varejista tech, né? Primeiro varejista tech de verdade no Brasil listado na bolsa. Tem que levar o capixaba também, primeira varejista tech capixaba. Isso a gente não deixa nunca para trás. Sem dúvida. Rodrigo, eu queria te agradecer, cara, por esse bate-papo. Acho que são muitos insights, né? De novo, a nossa ideia é trazer um pouco da experiência de pessoas que estão aí no front, tendo sucesso, levando o empreendedorismo capixaba para fora. Então, agradecer aí pela sua disponibilidade. A gente sabe que sua agenda é muito corrida. Obrigado aí por se dedicar a essa 1 hora de bate-papo aí com a gente. Imagina, obrigado, prazerzaço estar aqui com vocês. Bom, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima. Pessoal, um abraço. Valeu.